Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Ei, Rita, seja muito bem-vinda. Já já nós vamos iniciar nossa live de hoje. Obrigada por estar sempre aqui com a gente. Ei, Olga, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, querida? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Já já a gente inicia a nossa live de hoje. Ei, Andréia, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente inicia, viu, gente? Nós estamos aqui já iniciando os preparos, a gente gosta de chegar um pouquinho antes, para a gente poder ter a tranquilidade de que vocês vão entrar, a gente vai estar aqui aguardando por vocês. Olha, para vocês que já entraram, viu? Se vocês Vou. tiverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários, podem colocar nas Melhorou a luz. interrogações. Tá excelente, Olga. Vou botar. Tá. Se quiserem chamar mais alguém, usa aí essa setinha para convidar quem que vocês acham que a live de hoje possa ser importante. E se vocês acharem que aquilo que a gente está falando está interessante, dá para a gente um tanto de coraçãozinho, que a gente vai saber que a gente está indo pelo caminho certo, tá certo? Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho nós estamos começando nossa live de hoje, viu? Olga, tem muita gente boa que já avisou que vai estar participando com a gente. Tem muita gente boa que já entrou na nossa live. Ô, Ju, eu acho que é um assunto que ele chama muita atenção, ele desperta curiosidade porque, assim, é algo que ele, às vezes é um mito, né? Então é um assunto que vai despertar muita curiosidade mesmo. É verdade. Já teve gente que me falou, eu vou lá, que esse assunto muito me interessa. E ele, para mim, é um assunto que eu sempre tentei, quis saber e às vezes não consegui implementar. Eu falei, ó, então vem com a gente que nós vamos falar sobre isso para vocês. Vem Ó, a embora, vem com a gente já gente. Já tem mais gente legal que entrou aí. Pessoal, para quem entrou, já já a gente está começando, daqui a 2 minutinhos. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar nos comentários, podem colocar nas interrogações. Se tiver alguém que vocês entendem que essa live é importante, vocês podem, por favor, encaminhar o convite para participar na setinha. E se vocês entenderem que eu e a Olga estamos indo para um caminho legal, coloca coraçãozinho pra gente saber que a gente está seguindo. Porque se não estiver seguindo por um caminho legal, a gente tem milhões de outros caminhos para poder seguir, tá combinado? Olha, nós temos mais pessoas entrando aí, Olga. Eu vou dar mais 1 minutinho e a gente Ok, inicia, pode ser? perfeito, pode ser. Olga, e o friozinho, como é que tá aí pra você? Porque eu hoje Pois é é. blusa de lã. Aqui, ó, gola Ei, rolê, Daisy. não é? Tá bem. Eu gosto de frio, eu sou de cidade fria, né? Então, assim, eu gosto, para mim é muito familiar esse tempo, né? Só Minha... falta uma festinha junina pra gente, né, Ju? É verdade. Olga, a Daisy tá te dando. Oi, amiga! A Daisy, a gente estudou juntas e moramos juntas também. A gente foi amiga de República. É uma amiga linda. Nossa, saudade de você, Daisy. Ela tá aqui perto da gente, ela tá em Congonhas. Que delícia! Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo, Vinícius. E é muita gente boa aqui com a gente, Olga. Muito Ó, bom. pessoal, 18:02 nós estamos começando para respeitar quem chegou aqui em ponto.
Para quem tem dúvida, coloca no comentário, coloca na interrogação. Quem quiser chamar outras pessoas, por favor, dá aí o envio dessa setinha e fala, vem participar com a gente dessa live. E se a gente estiver indo pelo caminho certo, manda os corações pra gente, que a gente sabe que a gente está indo no caminho, tá bom? Saudades também, Daisy, viu? Eu fiquei muito feliz de saber que você conhece a Olga aí também, é isso mesmo? É, isso mesmo. Ei, Gi, A que bom te Gi, ver por entendi. aqui! Que gostoso! Olga, vamos lá? Vamos começar? Vambora, bora lá. Não tem muito assunto. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por nos privilegiar no dia de hoje. Eu e a Olga preparamos um conteúdo que eu acho que vocês vão gostar muito, porque é um conteúdo que poucas organizações têm a oportunidade de viver, que é a gestão por consequências. Então, ela tem muitos mitos envolvidos, ela tem muitos medos envolvidos, mas ela tem muitas sugestões envolvidas também. E é sobre isso que a gente vai falar para vocês. Para quem entrou, vou falar algumas vezes isso. Você tem sua pergunta, coloca pra gente no comentário, na interrogação, no momento propício, eu e a Olga vamos tentar responder todas as questões que foram colocadas. Se a gente não conseguir responder a todas, depois, na publicação que a gente for fazer no IGTV, a gente responde por lá também. E se o assunto estiver legal para vocês, manda coraçãozinho pra gente saber que a gente está no caminho. Kellen, Paulo, sejam muito bem-vindos também. Vamos lá. A Flávia, Solange, as meninas também. Beijo, meninas, por estarem aqui. Flávia, minha amiga. Nina tá chegando. Nina, que delícia! Aline Branco Macedo. E muita gente boa, ó. Vai ser bom, o papo vai ser bom. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Meu nome é Juliana Bell. Hoje trabalho como coaching, palestrante e facilitadora do desenvolvimento de líderes e equipes. Trabalhei durante mais de 20 anos como head de gestão de pessoas em organizações de vários portes. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre gestão por consequências. A nossa convidada é a Olga. A Olga já vai falar para vocês um pouquinho sobre ela. Ela vai se apresentar. E eu queria falar um pouco para vocês assim, afinal de contas, o que é gestão por consequências, né? Na minha cabeça, Olga, gestão por consequências é um conjunto de práticas que auxilia os colaboradores a entender quais são os comportamentos esperados naquela organização, quais são os comportamentos não esperados e também que esses colaboradores entendam assim, se eu tiver um comportamento esperado ou se eu tiver um comportamento não esperado, quais são as possíveis consequências. Olga, se apresenta pra gente e me conta. E aí? E para você? O que é gestão por consequências? Ju, gestão por consequências é mais ou menos isso mesmo. Você está no caminho certo. Eu já atuo em recursos humanos já há quase 20 anos, denunciando aqui a minha idade praticamente, né? Eu sou psicóloga de formação, eu tenho uma paixão muito grande por psicologia organizacional e já desde a minha formação eu venho atuando em várias políticas de RH, desenvolvimento e cultura organizacional. E a gestão de consequências é um dos programas, é uma das políticas que eu tive a oportunidade já de atuar, né, de acompanhar o processo. E como você disse, né, é uma política que vai esclarecer, que vai criar padrões e que principalmente vai comunicar de uma forma integral e igualitária a toda empresa aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, aquilo que é admitido e aquilo que não é admitido. Né? Então, essa gestão, por que chama gestão de consequências? Porque não é apenas colocar um bilhete, mandar um e-mail, é um processo que ele é contínuo, que ele não termina nunca, ele é atualizado sempre, né? E essa gestão ela tem que acontecer para que seja validado, né, todas as informações, tudo aquilo que quer se falar através dessa ferramenta. É uma ferramenta educativa, não é uma ferramenta punitiva, ela é educativa, né? É isso aí, ela é orientadora, né, Olga? Sim, sim. Eu vou aproveitar, Olga, que nossos participantes estão aqui, eu vou citar alguns exemplos, que eu acho que Sim. pode clarear para eles o que é a gestão por consequências. Uhum. Gente, no finalzinho da gestão por consequências, eu e a Olga aos poucos vão falar dos processos para vocês, a gente tem um documento, uma política, que orienta esses colaboradores sobre o que eles podem ou não fazer. E eu quero trazer para vocês alguns eventos que eu vivi que exemplificam isso. Por exemplo,
Você pode receber um presente numa empresa, como colaborador? Seu fornecedor, seu cliente te oferece um presente. O que esse documento pode fazer? Primeiro, ele pode te dizer o que é um presente e fazer a distinção entre um presente e um brinde. Ah, uma caneta é o que na minha empresa? Ah, se ela custar até R$100, ela é um brinde. Mas se ela custar acima de R$6, é o caso de uma Montblanc, ela passa a ser um presente. Eu posso aceitar? Uma organização que eu trabalhei, uma pessoa que trabalhava com licitação, não tinha gestão por consequências, aceitou uma caneta. E ele foi participar do processo de licitação com os concorrentes de quem tinha dado essa caneta para ele. Como é que vocês acham que os concorrentes se sentiram com ele com aquele brinde na mão? O que esses concorrentes podem pensar sobre isso? Então, será que numa área de licitação eu devo aceitar um brinde? Ou a caneta tem que ser uma caneta totalmente isenta? E essa distinção entre um brinde e um presente. Se eu tenho alguma coisa que eu recebo até R$100, algumas organizações falam, tudo bem, colaborador, você pode aceitar. Mas acima de R$100, você não aceita. Ou diga para o seu gestor que foi oferecido e vocês vão decidir o que vai acontecer. Ou preencha um documento, embora você não tenha aceitado, para dizer que esse fornecedor te ofereceu esse presente. Algumas vezes, esse presente não é em dinheiro, o objeto é uma viagem, é um congresso. E aí, eu tenho ou não que comunicar e tenho que comunicar para quem? Então, isso traz segurança para o colaborador. Naquela empresa, naquela área, naquele cargo, o que eu posso ou não fazer? E outra coisa, gente, que parece super simples, Olga, é o uso de uniforme. Então, às vezes, a gente não orienta sobre os cuidados com a imagem da empresa. E uma coisa que o documento de gestão por consequências pode trazer é, se o colaborador estiver usando o uniforme da empresa, um carro com símbolo da empresa, ele tem que zelar pela imagem da empresa. Ele tem que se portar conforme os valores da empresa. Então, eu vivi pelo menos 2 situações em que as empresas não tinham gestão por consequências e se tivesse, talvez poderia ter educado o colaborador, como você falou, né, previsto. Uma delas foi uma empresa em que eu tive a oportunidade de prestar serviço. Teve a polícia dentro da empresa, porque um colaborador passou a mão em uma mulher dentro do metrô e ele estava com o uniforme da empresa. E aí a polícia pegou as imagens e aí foi na empresa apresentar a imagem para o RH porque queria identificar o colaborador. Numa segunda situação, em um restaurante, um outro cliente esqueceu um celular no restaurante e uma pessoa pegou o celular, colocou no bolso e saiu. O cliente voltou no restaurante, sabia que tinha câmera, identificaram o colaborador pelo uniforme e a polícia, o dono desse restaurante, mais o cliente, foram na empresa dizendo, um colaborador seu fez isso. Então, o que passa para a sociedade sobre a imagem daquela empresa, sobre quem trabalha para aquela empresa? Então, o documento de gestão por consequência, ele orienta como você deve se portar quando está com o uniforme, se a troca do uniforme é somente na empresa. Então, isso dá uma tranquilidade para as pessoas, uma segurança sobre como não agir. Olga, conta pra gente mais algumas curiosidades ou mais alguns temas que a gente pode encontrar nesse documento e algumas coisas assim, algumas empresas têm assim, isso eu não aceito de jeito nenhum. E fica em luzes brilhantes e garrafais na gestão de consequências. Você conhece algum desses temas? Conta pra gente. Pois é. Então, o que acontece, né? Às vezes, as pessoas, elas acham que tudo é óbvio, que não precisa de ser descrito, que não precisa de ser formalizado. E também existe uma crença onde o bom senso impera. Só que o bom senso, ele é meu e o seu bom senso é seu. E aí são esses itens que norteadores que muitas vezes as empresas não descrevem e que vai realmente gerar problemas muito sérios, né? Hoje, trazendo muito para a nossa atualidade, o que está muito clamando que seja realmente descrito são as questões dos relacionamentos que acontecem dentro da empresa. Relacionamentos entre pares, né? Citando algo que precisa de ser tratado e tratado com muito cuidado e seriedade, a questão do assédio.
né? Então, precisa de ser descrito de forma clara e com a consequência, com a medida disciplinar cabível, as questões de assédio, né? O Ministério Público do Trabalho, ele retrata números críticos em relação a isso. 72% das mulheres nas empresas já passaram por situações de assédio. Né? É um número muito alarmante. Mais alarmante ainda é saber que desse número, 84% foram assédio que vieram das que das lideranças. Né? E muitas empresas se furtam a falar disso. Então, a questão do assédio é algo que tem que ficar claramente descrita, né, para que as pessoas entendam e se comportem como deve ser, como é esperado. Né? A gente também pode pensar as práticas de discriminação, de preconceito que acontecem nas empresas, né? E que isso também tem que ser falado, tem que ser abordado. Então, a gestão de consequências, ela vai dar respaldo para que isso seja esclarecido para todo mundo, né? E não só nessas situações mais graves, mas a gestão de consequências, ela vai falar também das práticas que resguardam a informação e a marca da empresa, o sigilo na informação, as questões de segurança e medicina do trabalho, não que o SESMIT não fale, mas tem algumas situações globais que também podem ser tratadas na política de consequências, né? A relação com os clientes internos e externos, relação com o meio ambiente, né? Tudo isso é um documento que realmente ele vai estar capacitando a pessoa a se comportar, né? Dentro do ambiente que ela escolheu para trabalhar. Dentro disso, Assim, desculpa. não, vai lá, vamos Eu lá. queria só dar o exemplo da Magazine Luiza, que é um Uhum. exemplo de empresa que trata sobre a questão do assédio sexual e que agora, inclusive, no momento de pandemia, isso ainda se estendeu, que vem escrito no documento dela, que é público, né, de gestão por consequências, que o assédio é inadmissível dentro do Sim, ambiente. E se sim. alguém souber, tem que denunciar, porque senão é entendido como cúmplice. E o legal é que o documento esclarece o que é o assédio. Para as Uhum. pessoas que têm dúvida ou acham que uma coisa não é assédio e o documento é, de novo, educativo. Então vamos contar o que é o assédio e que ele é inadmissível porque não tem a ver com os valores da organização. É isso mesmo, Olga? É isso mesmo. E sabe, ô Ju, se é algo que todo mundo sabe que é errado, mas é preciso de colocar porque ainda está acontecendo, acontece. Né? Então, a gente não pode se furtar a falar de uma forma profissional, vamos dizer assim, dessas questões que precisam de ser geridas dentro da empresa. Né? Ô Ju, qual que é a importância da gestão de consequências dentro de uma empresa? Como que você percebe isso? Olga, a primeira coisa que eu percebo é o direcionamento para o comportamento das pessoas. O que eu posso e devo fazer e o que eu não posso e não devo fazer. Como a Cris colocou aqui, bom senso é elástico. Então, se cada um dentro da empresa tiver que agir conforme o bom senso dele, nós temos um tanto de bom senso e a cultura vai para o espaço e o clima também. Então, quando eu tenho um documento de gestão por consequências, eu direciono o comportamento das pessoas. Eu reforço os comportamentos que estão mais próximos dos valores da cultura da organização. E quando eu tenho clareza de como me comportar e isso está próximo do valor, eu tenho um alinhamento entre as pessoas que têm adesão e aquela empresa. E o clima, então, se torna mais positivo. Outros Sim. dois motivos pelos quais o clima se torna mais positivo. Primeiro é o senso de justiça. Porque o que serve para Maria serve para João. O que serve para o diretor serve para o analista e serve para o porteiro. Eu não tenho dois Sim. pesos e duas medidas. Aquela atitude é esperada ou não de qualquer pessoa da organização. E a consequência pode ser e deverá ser aplicada coerentemente com aquilo que está descrito no documento. E quando eu sou coerente entre o que eu falo e o que eu faço, as pessoas têm mais segurança, elas têm um sentimento de justiça. E esse sentimento de segurança, de justiça, de honestidade, de coerência, gera um clima melhor, uma cultura mais coerente e um diferencial competitivo para essa organização. Porque as pessoas querem ficar lá. Olga, numa pesquisa recente, que a gente estava até compartilhando, 78% das pessoas sentem que elas já foram injustiçadas em relação a outros grupos dentro da organização. E nessa mesma pesquisa, 62% das pessoas falam assim, se a empresa tivesse sido mais justa e mais respeitosa
com as decisões dela, eu não teria saído. Então, olha a importância da gestão por consequência. Mas, Olga, eu vou te pedir para fazer uma distinção para quem está assistindo a gente. As pessoas acham que compliance, gestão por consequências e ouvidoria é a mesma coisa. Traz pra gente, igual ou diferente? Em quê? São diferentes, eles não são a mesma coisa, mas eles têm que conversar, né, entre eles. E é uma conversa que é muito enriquecedora, né, o compliance com a gestão e com a ouvidoria, né. Se a gente fizer uma diferenciação, né, básica, a gestão de consequências, ela vai tratar dos comportamentos esperados e não esperados e as consequências para isso, né? Então, vamos pensar que é uma prática interna, é olhando para dentro da empresa, é como nós vamos nos cuidar, né? Já o compliance, ele é mais abrangente, os programas de compliance, por quê? Eles vão reunir procedimentos que vai falar muito de integridade, de auditoria, de práticas de governança, para cumprir principalmente medidas no combate da corrupção. Né? Então, são as práticas olhando também para fora. Né? Vamos pensar dessa forma. A gente já vem ouvindo falar, já desde algum tempo, essa palavra compliance com bastante frequência no Brasil, até porque, por esse histórico, né, que a gente vem aí presenciando de empresas, né, que estão aí na mídia, nos escândalos com relação à corrupção e fraude. Então, assim, a gente já vê isso com mais frequência. E o que a gente pode falar? Alguns documentos da gestão de consequências vão fazer parte da política de compliance. Então, o compliance ele vai beber da fonte. Primeira coisa que, às vezes, eles chegam numa empresa perguntando vocês têm código de ética? Vocês têm um guia de conduta? Vocês têm um manual? Né? O que vocês têm? Então, a partir daí, muito vai se entender para formatar a política de compliance. Já a ouvidoria é um canal, né, uma ferramenta de comunicação onde as pessoas vão ter acesso para fazer as suas manifestações. Seja uma crítica, seja uma denúncia, seja uma reclamação, seja uma dúvida. Né? No compliance, ao se implantar o compliance, a ouvidoria ela se faz necessária, ela é um pilar que tem que compor aquela política. Na gestão de consequências, não necessariamente é uma obrigatoriedade, mas sempre se aconselha que tenha um canal realmente para que as pessoas possam se manifestar. Fui clara? Super clara. Gente, se vocês tiverem dúvida, isso é importante, hein? Coloca aqui no comentário pra gente ou coloca na interrogação. E se vocês tiverem coisas que a gente ainda não falou, e aí na cabecinha de vocês não sabem como é que funciona, manda pra gente que a gente vai tentar responder, tá bom? Ô, Olga, eu tava pensando aqui no papel do RH na gestão por consequências. Eu acho que isso é muito importante da gente clarear para quem está nos assistindo. O que você acha? Sim, sim. Vamos lá. O que você me diz? Pessoal, o RH, ele é o guardião das políticas de recursos humanos ou gestão de pessoas. E o que significa isso? Os gestores fazem a gestão de pessoas, mas eles precisam de orientações, de políticas, sobre como fazer essa gestão. Então, eu tenho políticas de recrutamento e seleção, eu tenho políticas de treinamento e desenvolvimento, de avaliação de desempenho, e o conjunto de práticas da gestão por consequências é uma política. Então, o RH, ele é a área que observa a empresa, que entende a maturidade da empresa, que entende o tamanho e a necessidade da gestão por consequências, em que área a empresa está madura o suficiente para se implementar a gestão por consequências. Porque, gente, de nada adianta um documento dentro da gaveta. O documento ele tem que ser praticado. E essa é uma conversa. A empresa está madura o suficiente para praticar todos os acordos para todas as áreas? Nem sempre. Às vezes é preciso começar de uma área piloto. E o RH é quem faz esse convite, é quem faz essa conversa. Então o RH observa a oportunidade, ele pode olhar benchmarks e fazer uma pesquisa para ver as melhores práticas, ele pode elaborar a política, implementar a política e monitorar a política fazendo a melhoria contínua dela. Ao mesmo tempo, ele pode entender a importância disso e contratar alguém. E ele então passa a ser o mediador desse processo com a empresa, as suas lideranças e os seus colaboradores. É esse que eu entendo que é o principal papel do RH nesse momento, Olga.
Olga, você podia então clarear para a gente, já que o RH é responsável, talvez, pelo desenho todo, pela implementação toda, quais são as etapas da gestão por consequências? Conta para a gente. Onde tem gente, tem RH, né, Ju? Não tem jeito, né? Mas nem tudo é do RH. Eu acho que nós, como profissionais, né, dessa área, nem tudo é do RH, mas ele está em todos os lugares. Eu acho que isso é muito importante a gente estar dizendo. Antes Olga, de deixa eu falar... aproveitar essa frase sua. Gente, isso que a Olga falou tem que ser enfatizado. O fato do RH ser guardião não significa que ele é o único responsável. Não existe gestão por consequências sem o comportamento exemplar do líder. E a Olga vai voltar a falar sobre isso, né, não, Olga? Exatamente, porque assim, até uma pré-etapa que a gente coloca nessa implantação, o líder, a gente ter a consciência de que o líder ele está patrocinando essa implantação ou essa reestruturação da gestão de consequências. Por quê? O que for feito não é feito só para o subordinado. Muito antes, pelo contrário, né? O líder, ele é o espelho, ele é quem encabeça, ele que vai direcionar. Então, tudo que tiver descrito na gestão de consequências vai se aplicar a todos. E o líder, ele tem que ter isso bem claro, por quê? Porque ele também vai fazer parte, né? Ele também vai ser causa e consequência nesse processo. Então, se não tiver a acreditação, se não tiver a validação, né, e o gosto por tocar em frente esse projeto, eu acredito que não há chance do sucesso acontecer. Então, isso é até pela seriedade do tema, né? Então, a liderança realmente ela precisa de estar junto, fazer parte e construir junto com o que for, né? Olga, você me permite fazer um comentário nisso? É só para enfatizar e eu já te volto a palavra. Paulo, já já nós vamos responder a sua pergunta de quem aplica gestão por consequência, RH ou gestor, rapidinho. Seja a punição, a implantação ou a educação. Olha o que a Olga está dizendo, gente. Se eu sou uma empresa que digo que o assédio é inadmissível na minha empresa, se o assédio tivesse sido cometido por um analista ou pelo diretor da empresa, tem que ser inadmissível para os dois. E a liderança maior da empresa tem que estar disposta a ter a mesma consequência para as pessoas independente do cargo. Isso é essencial para se aplicar a gestão por consequência e se entender que a empresa está sendo justa. Os pesos e as medidas são os mesmos. Mas a Olga vai dizer que nem tudo que parece ser a mesma coisa é a mesma coisa. Olga, te devolvo a palavra, desculpa a interrupção. Tá. Então, como implantar? Iniciar de onde? Do time de projeto, né? Tem que ser constituído um time de projeto para que comece a fazer a execução de todas as etapas. Quem que é esse time de projeto? A gestão de consequências, ela pode ser aplicada e deve ser aplicada a toda e qualquer empresa, de todo e qualquer tamanho. Então, não penso que seja adequado falar assim, olha, tem que ter uma área de processos, tem que ter uma área jurídica constituída interna, tem que ter a controladoria, tem que ter a auditoria, porque muitas empresas não têm. E elas demandam essa política, né, essa implantação. Então, o que eu gosto de dizer? Que são pessoas que têm uma atuação com foco no jurídico, com foco em controladoria, que exerce alguma tarefa, alguma rotina de controladoria, de auditoria, né? Pessoas de legislação trabalhista, departamento de pessoal, porque eles vão estar encaminhando, principalmente na hora da criação das medidas disciplinares, né? O que pode, o que não pode, porque a convenção coletiva, a CLT, são documentos que eles são maiores do que qualquer guia que seja construído dentro de uma empresa, né? Então, essas pessoas, elas vão apoiar, vão sustentar, né? É o time de projeto realmente. O RH, ele vai estar costurando, ele vai facilitar todas as etapas,
da gestão de consequências e também pessoas que sejam responsáveis pela comunicação interna na empresa. Por quê? Um plano de comunicação, como que vai chegar às pessoas, qual que é a melhor forma, se é o uso da rede social, da intranet, se é um cartaz na Copa, né? Como que isso vai ser colocado? Então, assim, são essas pessoas, basicamente, que vão constituir o time de projeto, né? Feito isso, né, estando constituído o time de projeto, aí já começa a construção do documento que vai orientar as práticas dentro da empresa. Algumas pessoas falam sobre, nomeiam como manual de conduta, guia de conduta. Eu acho interessante esses nomes. Eu gosto de diferenciar porque o manual de conduta não é o código de ética. Ética, ela vai falar muito mais de valores e também tem a ética de cada um, como tem o bom senso de cada um também tem a sua ética. Então, acho que o guia de conduta, ele formaliza mais aquilo que se quer dentro da empresa e o que não quer, né? E uma coisa que eu costumo falar também é que o manual, ele tem uma linguagem educativa, né? É uma linguagem que vai estar conversando com as pessoas, não precisa de ser assim, não é uma instrução normativa. O manual, ele não é um anexo do Código Civil ou do Código Penal, né? Então ele não está ali no sentido de estar penalizando, né? Só falar o que não pode, o que não deve, se fizer vai acontecer isso, não é essa a situação. Então ele é um guia realmente onde a linguagem tem que ser clara, onde que possa ser entendido por todas, porque é o mesmo guia que tanto a pessoa, um auxiliar, um operador, vai entender também o diretor e ele vai se aplicar a todo mundo. Ele não é hierarquizado, né? Então, cria-se esse manual. A partir da criação, Olga, diga. posso só dar alguns exemplos de frases positivas e convidativas? Pode. Só para as pessoas poderem ter noção. Então, gente, ao invés da gente falar assim, é proibido roubar, né? A empresa gostaria que as pessoas tivessem atitudes honestas, que as pessoas seguissem a lei. Então, assim, é sempre uma frase positiva e no sentido orientativo. Então, as pessoas devem zelar pela imagem da empresa, as pessoas, no horário de trabalho, devem ter foco nas atividades que lhes são propostas. Então, sempre tentar pensar numa linguagem positiva, convidativa e educativa. Não é isso mesmo, Norma? Claro. Não é isso mesmo, Olga? Eu falo Norma. Olga, Bora desculpa. Lá. Vamos lá, bora. Continua aí pra gente no passo a passo. Tem que ser dessa forma. Qualquer leitura, né? Tem que ser gostosa, né? E quando é importante, tem que ser gostosa também. Porque, né, assim... Não faz sentido. Eu acho que para outras situações existem outros documentos que vão dar uma outra cara, né? Eu acho que o guia de conduta, se a gente quer realmente que a gestão de consequências tenha um caráter educativo e de desenvolvimento da pessoa dentro da empresa, a linguagem ela é muito importante, né? E esse documento, ele vai ser validado, né? Ele pela diretoria, né? É um documento assim que quando se cria, ele é revisto várias e várias e várias vezes. É um processo que não pode ser um processo rápido, tem que ser um processo bem feito, tem que passar pelo crivo do jurídico, porque eu penso ser muito importante, porque eles é que vão respaldar, né? Nem tudo aquilo que a gente quer pode, e nem é tudo que a gente não quer não vai acontecer. Então a gente tem que ter esse esclarecimento, né? E feito isso, elaborado esse material, a gente já pode pensar na sensibilização da liderança. Porque quem que vai estar junto com as equipes o tempo inteiro nesse acompanhamento? A liderança. É ela que vai capacitar, é ela que vai disseminar as informações para as suas equipes e que vai acompanhar também. E aí eu até queria pontuar nessa etapa, né, que eu chamo de terceira etapa, é o seguinte, mas então o líder ele não vai poder mais ter o acompanhamento próprio dele, particular, individualizado com as suas equipes? Claro que vai. Mas o documento, o guia de conduta, vai deixar transparente e uniforme para todo mundo. Porque senão cada líder toma alguma decisão baseado naquilo que ele pensa e baseado na pessoa que ele está aplicando a medida, né? Então,
Para o líder, é a melhor coisa do mundo, né? Eu acho que não vou falar que é a melhor coisa do mundo, mas assim, para o líder, é uma ferramenta muito poderosa que ele tem de estar acompanhando a sua equipe. Na verdade, uma coisa que a gente sente quando a gente está nos clientes, gente, é o seguinte: quando acontece com o primeiro líder, ele se sente acuado e ele pede a ajuda do RH, mas eu vou ter que decidir sozinho? Eu vou ser punido porque eu vou tomar uma decisão diferente da de todo mundo? Eu tenho que fazer isso mesmo? Então, o documento antecipa uma atitude dele. Ele é um julgamento antecipado. Ele orienta a atitude para que a atitude não seja direcionada a uma relação pessoal e a um resultado. Então, imagina o seguinte: você tem o seu melhor vendedor. O cara é o máximo, ele bate meta de tudo. Mas ele foi o cara que teve uma conduta inadmissível. Não tem discussão. Porque a questão não é a posição dele ou o cargo dele. Foi a atitude que já pré-orientada não é aceita na organização. E não é aceita por ninguém. Então isso direciona as atitudes e minimiza a subjetividade e as decisões pelas relações pessoais. Uma vez um cliente, ele me perguntou assim: nossa, mas eu tenho que mandar ele embora mesmo? E aí a gente voltou para ele o seguinte: se você não mandar ele embora, o que você está comunicando para todo mundo? A grande questão é isso. O que eu comunico para as pessoas quando a minha decisão depende do CPF? Então isso é uma coisa importante. E aí isso cabe em qualquer lugar. E aí, Olga, você podia trazer um pouco nessa fala sua, um pouco do papel, do que é o papel do líder, o que é o papel do RH? E assim que você fala do comitê, o que é o papel do comitê nessa, então, aplicação das consequências? Que foi, por favor, a pergunta dele. E, Cris, já a gente vai responder sua pergunta sobre empresas de método ágil e startups, tá? O RH, ele vai ser o apoiador, ele vai ser o facilitador e ele vai mediar muitas decisões. Eu acho que o RH ele tem propriedade para estar dando suporte às lideranças para as melhores decisões. Né? As empresas que nunca tiveram uma gestão de consequências e que estão implantando agora, muitas vezes elas sofrem o dilema de, mas até hoje funcionou desse jeito. Como que eu vou me reportar à equipe agora, mudando totalmente a minha postura? Principalmente aquele líder que ele é mais condescendente, onde ele deixa passar tudo, né? Então, assim, eu penso que o RH, ele vai estar apoiando a liderança e muitas vezes até facilitando a comunicação e a interlocução nesses processos. Mas o poder de decisão, o poder de acompanhamento e a responsabilidade também, né? Não só o poder, mas a responsabilidade de acompanhar, de tomar a decisão, né, de fazer esse sensoriamento entre a equipe é da liderança. Ele que está todo dia. E principalmente assim, sendo a referência para aqueles profissionais que estão ingressando nas equipes. Né? O RH ele não tem que fazer esse processo, né, essa função que é da liderança. Em vários assuntos a liderança já toma para si a decisão. E a gestão de consequências também é uma função, vamos dizer assim, né? Penso eu. Olga, a gente tem só que também trazer talvez o terceiro elemento, aí só para a gente fechar a pergunta do Paulo e antecipar. Paulo, muitas empresas criam um comitê porque nem sempre a empresa fica sabendo pelo gestor ou pelo RH. Às vezes você precisa de um terceiro isento para analisar e convidar a avaliar aquela situação com base em fatos e dados e sugerir as consequências. Quando o líder não está envolvido naquilo que é denunciado, ele tem o papel de gerenciar as pessoas dele, até para reforçar o papel dele como liderança. Mas às vezes foge da governabilidade, porque às vezes essas situações vão para além da empresa. Por exemplo, às vezes as consequências são de ir para uma delegacia ou para um âmbito civil ou outro, que sai do controle da organização, porque ferem leis. E sobre as leis, a organização não tem ação. Aí já a Olga fala um pouquinho mais sobre isso. Cris, não esquecemos da sua pergunta. Olga, vai lá para os próximos passos para a gente, por favor. Então, a gente já falou da criação do manual, da sensibilização da liderança. O líder estando sensibilizado e dotado de conhecimento, ele vai repassar, ele vai disseminar para as equipes, né?
e também um plano de comunicação interna, como que isso vai ser feito no momento que foi implantado e durante todo o tempo, né? E eu penso que a gestão de consequências, ela também anda junto com vários outros projetos e políticas da empresa, então tem que ter um plano de comunicação para isso. E o comitê também é uma etapa, porque essa implantação, essa criação do comitê, ela vai favorecer com que as manifestações cheguem. Porque vamos pensar lá naquela situação do assédio, né, o que a gente comentou lá atrás. Muitas vezes, quando o assédio ele é feito pela liderança, para quem que a pessoa vai reclamar? Então, o comitê ele é criado justamente para lidar com essas exceções. Né? O comitê não lida com o dia a dia. O comitê não está ali para tirar a autoridade da liderança dentro da empresa, mas o comitê está ali para lidar com a exceção. E principalmente das manifestações que vão acontecer, que vão chegar, seja oficialmente, seja em oculto ou não, né? Mas o comitê que vai estar recebendo isso. E ele vai tratar, né, ele vai averiguar, ele vai investigar, e depois de investigado todo o ocorrido, né, tudo aquilo que foi reportado a ele, ele vai devolver à área para que a área tome a medida que for necessária. Então, o comitê ele é consultivo nesse sentido, né, e ele é isento. Ele é formado por pessoas isentas. Conta para as pessoas, em geral, que áreas compõem esse comitê e quais são as competências necessárias para as pessoas para fazer parte desse comitê. Olha só, bem, vou ser repetitiva, né? Mas assim, é nosso fazer o quê? O RH. Alguém do RH, eu acho que o gestor de RH é importante que faça parte desse comitê. Há pessoas, geralmente das áreas de controladoria, de auditoria, é importante. Pessoas que têm uma atuação jurídica, é importante que façam parte desse comitê, né? É indicado, é recomendado que a diretoria não faça parte desse comitê. Então, a gente tem quem é recomendado que participe e quem é recomendado que não participe, né? Isso é muito importante. Não acredito que tem que ser um comitê com muitas pessoas, né? Lógico, dependendo do número de pessoas, assim, né? O tamanho da empresa, mais de 3 a 5 pessoas, geralmente é uma composição razoável para esse comitê. Né? Não são pessoas que vão ficar por conta disso, então eles vão estar... É uma tarefa que ela é associada àquela função que já é recorrente, né? Que já é do cargo como da pessoa. Como se fosse um projeto, né? Sim. Sim, e aí são pessoas que... existe até formação para isso, né? Geralmente as pessoas buscam nas formações de ouvidores muitos requisitos para poder atuar nesse comitê. Mas o que a gente pode falar são assim, primeiro, você tem que gostar de ouvir. Né? Você tem que ter uma paciência para a escuta. Você tem que exercer a sua imparcialidade naquele momento e também um cuidado muito grande com a sua curiosidade, né? Então, saber dosar na hora que você vai fazer essa escuta. Discrição, né? O sigilo em absoluto, eu acho que isso é muito importante, né? E também uma facilidade de transitar entre as áreas e saber como conduzir esse assunto entre as áreas. Porque muitas vezes chega aos comitês uma determinada manifestação aonde, se não for trabalhado com cuidado, aquilo que é trazido, de repente vai levar para outras áreas que não precisam de ter conhecimento daquela manifestação. Então tem que conhecer muito bem a empresa, a quem se dirigir para que seja tratado da melhor forma aquela ocorrência. Eu acho que uma característica essencial, essa pessoa tem que ser crível, ela tem que ser confiável para a maior Também. parte das pessoas, Também. não para umas ou para outras. Porque se o comitê é composto de pessoas que eu não confio, como que eu vou fazer uma denúncia? Eu não vou fazer uma denúncia para esse comitê. Então, eu acho que sigilo, isenção e credibilidade são essenciais, não é, Olga? Sim, sim. Como que eu vou confiar num comitê onde a pessoa que está lá dentro já fez já acometeu alguma situação, né? Cometeu alguma situação dentro da empresa que principalmente foi pública ou às vezes não foi pública, fica aí nos bastidores, né? Então, realmente, eu acho que a reputação, ela fala muito nesse aspecto.
as pessoas que compõem o comitê têm que ser o exemplo daquilo que o documento traduz, creio eu, né? Sim, Isso seria sim. muito importante. Olga, eu acho muito importante a gente trazer para as pessoas o que que é uma denúncia, porque muitas pessoas perguntam isso para a gente, como é que é tratado no comitê. Podemos trazer isso aqui? Vambora, vai lá. Pessoal, a Olga trouxe para a gente uma expressão chamada manifestação. As pessoas acham que a gestão por consequências, ela deve tratar só de coisas negativas, mas não. Eu, como colaborador, posso, por exemplo, fazer um elogio. Eu quero dizer que a Olga é a pessoa da minha organização que representa tudo de bom da gestão por consequências. Ela é uma referência e acho que ela deveria ser premiada para isso. Eu posso, então, fazer um elogio. Eu posso fazer uma sugestão de um comportamento que não tem dentro do elemento de gestão por competências, eu acho que seria importante de ser analisado. Eu posso fazer uma crítica. Dizer que algo no documento não está bem escrito, não está claro. Eu posso, inclusive, dizer que eu acho que determinada consequência não foi aplicada de maneira justa. E, por fim, eu posso fazer uma denúncia. O que é a denúncia? Significa dizer que algo na organização não está alinhado ao que o documento declara. Então, essa denúncia significa que eu estou afirmando que alguma coisa está acontecendo. Em geral, essa denúncia e a reclamação, elas podem ser declaradas, ou seja, eu me identifico dizendo quem eu sou, ou elas podem ser anônimas. Qual que é a consequência de uma coisa ou outra? Quando eu faço uma denúncia declarada, eu assumo meu posicionamento. Em geral, eu posso ter documentos, planilhas, fotos, alguma coisa que eu anexe a essa denúncia que eu estou fazendo. As empresas, no documento, precisam deixar claro para as pessoas a diferença entre esses conceitos, é o primeiro ponto. O segundo ponto, onde eu vou fazer essa manifestação? É um 0800? É um e-mail? É um site? Esses meios têm que ser seguros. Tem que fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. Que se elas são anônimas mesmo. Se elas são denunciantes, somente quem vai ter contato sobre quem fez a denúncia são o comitê ou as pessoas que estão envolvidas nesse processo de forma clara para ela. Ela precisa saber o passo a passo. Depois que eu faço a denúncia, essa denúncia vai para quem? Como que ela é tratada? Que tipo de consequência ela pode ter? Até que ponto essa consequência é interna na organização? Até que ponto essa consequência pode ir para além da organização, como a gente já citou para vocês antes? Então, tudo isso gera segurança nas pessoas para que as pessoas tenham atitude. Quando a denúncia e a reclamação em geral são explícitas, eu tenho devolução. E se eu tenho devolução, é daqui a quanto tempo que eu vou ter uma devolução? A outra coisa que eu acho importante da gente deixar claro para as pessoas é que, às vezes, duas coisas podem parecer a mesma coisa para a gente. Mas o comitê e o jurídico podem ver coisas diferentes. Por exemplo, numa situação, o fato está explícito, está comprovado. E a consequência, então, de A é B. Numa outra situação que parece que é A-1, A-2, A-3. Então, eu não posso gerar como consequência B, porque eu não tenho os mesmos elementos. E às vezes isso dá um senso de injustiça para as pessoas. E é por isso que o comitê tem que ser muito visto como honesto e crível. Para saber que se eles estão dando sugestões de consequências diferentes, é porque os elementos compostos são diferentes. Isso tem que ser amplamente divulgado, igual a Olga falou para as pessoas. Olga, nós estamos chegando ao nosso finalmentezinho. Muito rápido. Mas a gente tem que responder a pergunta da Cris antes da gente começar de encerrar. A pergunta da Cris é assim: e as empresas que têm metodologia ágil ou que são startups? Como é que funciona isso, já que elas são pouco formais? Você quer responder e eu complemento? O que você quer fazer? Olha, eu acho que a gente pode jogar junto aí essa bola. Eu entendo que qualquer empresa é possível ter e implantar uma gestão de consequências. Eu acho que o desafio é porque essas empresas, as startups, elas estão em formação. Então, assim, não existe um modelo já onde se seguir, né? Porque quando a gente vai implantar, a gente tem os cases de sucesso,
onde a gente busca e geralmente assim, existe um caminho, tem as particularidades que vão enriquecer e somam e é um percentual muito grande nessa implantação, mas as startups o desafio é realmente tratar com um novo, onde todo mundo está descobrindo, né? Mas as empresas de cultura ágil, elas precisam de também ter, porque elas também têm os dilemas que são só delas. Né? E que às vezes são muito sérios, né? Então, assim, muitas vezes o que não vale vamos pensar, a questão do uniforme, a questão, talvez, do relacionamento com a imprensa. Se isso não é algo que é tão preponderante, vai existir dilemas onde precisam de ser tratados lá dentro. Então, eu não penso assim que por ser uma startup, ela não tenha que acontecer em parte. Eu acompanho algumas startups, né, Olga? E eu acho que uma coisa muito interessante é que muitas delas têm acordos de comportamento. E para mim, os acordos de comportamento são exatamente a gestão por consequências. E você tem que pensar numa forma desses acordos ficar explícito para todas as pessoas. Não é porque eu estou num ambiente que se diz diverso, agile, que eu posso assediar as pessoas. Então, acho que tem algumas coisas aí que são convites universais para a gente poder observar. Não é porque eu estou numa empresa que é ágil que eu não tenho que tomar cuidado para me apropriar de forma indevida de uma coisa do cliente. Não é porque eu estou numa empresa ágil que eu posso assediar alguém, porque aqui todo mundo pode falar o que pensa. Então, eu acho que a gente tem que primeiro identificar os valores dessa empresa e trazer como que a gestão por consequências está aderente a isso. Como é que eu posso fazer uma proposta que venha deles, para aquilo que seja um convite aos comportamentos que ferem aquilo que a empresa acredita, que ferem os clientes para quem essas empresas prestam serviço, ou os fornecedores. E a mesma coisa, o cuidado com compliance. Não é porque a gente se propõe a ser uma empresa de gestão diferente que a gente não tem que pensar em como implementar ferramentas que já se mostraram um diferencial competitivo de maneira diferente. Eu acho que fica aqui um convite para o RH, né? Ô Ju, e eu acho, a gente está falando de etapas, mas assim, dentro de um padrão que já é tradicional. Mas eu também conheço empresas desse segmento que muitas vezes, no processo seletivo, eles vão te mandar um documento onde eles vão falar assim, olha, a nossa empresa é assim, assim, assim. A gente funciona dessa forma. Você topa vir trabalhar com a gente? Ali, já, de alguma forma, já existe um guia de conduta sendo apresentado para a pessoa optar ou não. Então, já foi dito para ele como que é feito, né? Então, assim, eles também não vão seguir essa etapa tradicional. Eles vão seguir o modelo que para eles faz sentido e que é gestão de consequências também. Ô, Olga, você sabe que você me lembrou de uma situação que eu vivenciei numa empresa que, na verdade, ela era voltada para pesquisa. E a gente fez o muro dos acordos. Não tinha documento de gestão por consequências, mas ali, no muro, em frente à cantina, ficavam todos os acordos importantes e que as pessoas tinham vivido e que sentiram que foram afrontadas nos valores da organização ou que foram beneficiadas. Então, as pessoas poderiam complementar ali com sugestões e acordo. E se as pessoas acordassem, elas mudavam de lugar como se fosse um Kanban. Então, acho que a gente tem que reinventar a forma de fazer gestão por consequência em outras culturas. Sim, agora, também. Olga, nós falamos de todas as etapas de gestão por consequência, mas nós estamos vivendo um momento de crise. Em 2 minutinhos, compartilha com a gente como que a gestão por consequência está sendo afetada nesse momento. Qual que é o nosso papel de RH? Gestão por consequências, crise, coronavírus. E aí, isso é sustentação, né? É sustentação e sensoriamento. Eu acho que é um tempo muito importante do RH se mobilizar para rever os processos, os procedimentos, os comportamentos, né? Esse termo novo normal, ele também fala disso também, né? Também. Porque precisamos de fazer alterações, precisamos de conversar sobre comportamentos desejados e não desejados, sobre esses impactos do coronavírus. Então, eu penso que o RH ele precisa de ser proativo, né, e se antecipar para aquilo que também ele não sabe que vai acontecer.
mas precisa de ver uma antecipação, então, e é um tempo muito importante para começar a conversar sobre esses assuntos. A gestão de consequências, ela é muito impactada, então o censuramento ele também está aí. Né? E não só a questão do coronavírus, a gente vê hoje uma sociedade que ela está em ebulição. É a questão da discriminação, da luta pela igualdade de direitos, né? Os impactos que as redes sociais estão acontecendo, esse acúmulo de lives que está acontecendo. Então, tudo isso impacta também nos comportamentos dentro da empresa, que vai fazer parte da cultura, porque eu acho que gestão de consequências ela anda junto, assim, amicíssima da cultura organizacional, daquilo que é falado, dos valores e da visão. A gente vai beber da fonte daquilo que faz sentido para a empresa ao se implantar uma gestão de consequências, né? E eu penso que a gestão de consequências ela é um assunto muito sério, mas que não precisa de ser sisudo. Né? Ele pode ser tratado com leveza, ele pode ser. Eu sou uma pessoa de desenvolvimento organizacional, eu sou uma apaixonada por essa área de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Então, eu entendo que a gestão de consequências ela é a ferramenta educativa, né? E existe agora mais esse conteúdo. Né, que vai ser adicionado com esse impacto do coronavírus, dessa pandemia que a gente está sofrendo, para falar das consequências, né? Olga, só dois exemplos rapidinho que nós temos 2 minutinhos. Gente, por exemplo, capítulo sobre home office e o uso de ferramentas à distância. A gente precisa pensar nisso. E no capítulo de EPI, incluir os EPIs para essa situação diferenciada, distanciamento. Então, isso é orientativo. A gente precisa educar as pessoas para isso. Olga, rapidinho, conta pra gente. Se as pessoas quiserem saber mais de você, quiserem te seguir, que contatos elas podem usar? Então, eu hoje atuo em consultoria, né, consultoria de gestão de pessoas e desenvolvimento e cultura organizacional. Eu estou no LinkedIn, Olga Canuto, o nome do meu usuário. E também posso deixar meu e-mail? Claro, por favor. olgacanuto@gmail.com. E eu estou à disposição para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. A gestão de consequências é algo que eu gosto muito de estar tratando. E estou à disposição para qualquer dúvida, para um bate-papo, um cafezinho virtual, a gente está por aí. Pessoal, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. O vídeo vai ficar gravado no IGTV. Se vocês quiserem indicar para outras pessoas, encaminha para eles para assistir. Se vocês têm outras perguntas, coloca para a gente lá. Amanhã eu vou estar aqui com a Renata Santana falando sobre o conjugado gestão de pessoas e gestão de negócios. Vai ser fantástico. Aguardamos vocês aqui. Olga, linda, maravilhosa. É sempre muito bom estar com você. Tô doida pra gente estar juntinho de novo nos nossos projetos. Muito obrigada, um beijo para você e passo a bola para você ter 30 segundos para agradecer quem está aqui com a gente. Vai lá. Pois é, eu quero agradecer a todo mundo. É uma alegria estar conversando com você, Ju. Eu quero aqui reforçar o tamanho da sua generosidade, da sua dedicação, da sua inteligência. Eu também adoro estar nos projetos com você. E assim, na expectativa de que muitos venham mais para a gente estar tomando um cafezinho juntas e estar nessa sintonia boa. Eu agradeço a todo mundo e estou à disposição de quem quiser para a gente estar conversando a respeito. Muito obrigada. Gente, obrigada. Beijo, até amanhã. Até.